Ler literatura é um ato ousado na época do instantâneo e do frenético. A sociedade declara que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas não percebe que essas 1000 palavras também revelam uma infinidade de imagens do nosso interior, estabelecendo um diálogo com nós mesmos, no que é considerado apenas silêncio. No reino da utilidade dos porquês, um exército questiona: mas qual é a função da literatura? Ela é um local de resistência e de luta contra preconceitos. Afinal, a sociedade é repleta de bentinhos e brás cubas, mas também de capitus e macabeias. A medicina, a engenharia ou o direito são importantes, mas a literatura é tão importante quanto, pois não lemos literatura só porque é bonito, mas porque pertencemos à raça humana, e a raça humana está cheia de paixão, e a literatura é paixão. O que será dos artistas, dos poetas, dos loucos, dos mais velhos, do sentimento na hora do crepúsculo? São dias frios. É preciso lutar e pensar que vai passar. Mesmo que tentem nos parar, calar nossas vozes, amarrar nossos braços, trancafiar nossos sonhos, lutaremos. Acordaremos mais fortes e teremos a quem abraçar. Dias frios, e o sol demora para aparecer e esquentar. Mas ele virá, na hora certa, por entre as montanhas, os amores e as colunas. Acima do tempo, com força e resistência, voltaremos ao porto para atracar em casa. Na leitura, bebo do pote dos versos, dos afetos e desafetos, dos conflitos, sangues e glórias que contam a história do mundo, vasto mundo. Vejo as linhas das almas silenciadas tangenciando e preenchendo o vácuo, modificando, como a mim, como a todos, como nós, como comemos e alimentamos-nos dos escritos e dos contos de outros, para preencher-nos dos afetos e desafetos, das histórias do mundo, enquanto alimentamos o mundo de nós, que mesmo tangentes, somos e temos muito a contar. Eu e os meus amigos, nessa quarentena, decidimos criar o nosso clube do livro, com o intuito de nos encontrarmos 2 vezes na semana, com uma quantidade X de capítulos marcados. Com isso, a gente colocaria as nossas opiniões para desenvolvermos o nosso pensamento crítico. Por exemplo, falamos de fascismo e sobre o nazismo através do livro da Anne Frank. O amor à literatura não depende só de livros clássicos. Todo livro é bem-vindo. Eu acredito que ajuda a gente a ver o mundo de outra forma. Mesmo a gente dentro de casa, a gente consegue pensar em como lidar com situações e momentos tão tristes como esse. Eu super recomendo que vocês façam com os amigos de vocês. E é isso. Estamos sempre em busca de algo, seja da felicidade, do tempo perdido ou de nós. Quando se está perdido, é preciso sair por aí a procurar ver, sentir e principalmente se encontrar. A literatura se apresenta como esse espaço de afeto, de encontro e de resistência. Estamos cercados pela linguagem poética que se manifesta através das letras, das canções e do outro. Indo além, a literatura expõe a voz e a história daqueles que durante muito tempo foram silenciados. E esse grito dá força
vida e coragem aos que os escutam. O que vem a ser literatura? Quando se trata de arte, cada um percebe a sua maneira. O fato é que a literatura nos abre a uma sensibilidade intrínseca e cativante. Seja angústia, contentamento, cisma, serenidade, alegria e revolta, a literatura te fará sentir e o fará com grande engenho. Ela o fará sentir tal como ser vivente da situação. O despertar de sensações vem como oportunidade de vivenciar na pele de outrem, ainda que não material, e ir além de circunstâncias limitantes de espaço ou tempo. Transcendendo barreiras temporais, obras fazem o ser deleitar-se em sensações que atravessaram existências. Seja qual for a sua ideia do que vem a ser literatura, ela o fará sentir e o fará com grande engenho. De que valerão os meus escritos se outras não falarem? Não se contarem, não dançarem, não se manifestarem, não protestarem, não se erguerem. De que valerão os meus escritos se eu me esquecer de direcioná-los para aquelas que engolem silêncios em seco, que escondidas oram ao impossível, que nos ônibus às 5 da manhã fecham os olhos e sonham rumos, que focam em tapar as vergões, que nunca soltaram do peito os leões, que estão habituadas a vestir inseguranças. Eu, que agora tenho a voz audível, não falarei por ninguém. Convidarei para virem ao meu lado, para não deixarem se apagar ou desencorajar. De que valerão os meus escritos se eu não convocá-las, se eu ignorar de onde vim, e se eu parar em mim? Por fim, literatura também é alento, por isso ela também pode ser a mensagem de que tanto precisamos, tal qual é expressa no seguinte poema de Mário Quintana. Lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança, e ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se, e ó delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhe dirá então: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhe dirá bem devagarinho para que não esqueçam: o meu nome é Esperança.